A todos e a todas quantos vão saborear mais um episódio do Motosport hoje, sejam bem-vindos à AB Motores. Estamos em Mursa, mais propriamente no ponto onde termina a famigerada rampa Porca de Mursa, para conversar com Daniel Teixeira, nado e criado e também vivido aqui em plenas terras transmontanas. O Daniel Teixeira, que é um dos pilotos em destaque na velocidade nacional e internacional. Ele compete com o Cupra TCR, da equipa JT59 Racing Team Bom Piso, e durante o ano de 2021 foi um dos grandes protagonistas na luta por dois títulos, o absoluto e o dos TCRs na novíssima competição ibérica, o Supercar Endurance Series. Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite da AB Motores para estar connosco. Antes de irmos ao ano de 2021, vamos conhecer um pouco melhor o piloto Daniel Teixeira. Como é que começou e como é que tem sido a sua carreira até ao momento? Joaquim, antes de mais agradeço esta oportunidade e aproveito para saudar toda a nossa audiência. Relativamente à minha, não sei se posso chamar carreira, mas ao meu percurso em termos automobilísticos, teve início precisamente neste local, em 2014. Foi aqui que eu competi pela primeira vez, na altura ao volante de um Renault Clio emprestado por um amigo, o Martin Pereira, a quem mais uma vez eu aproveito para agradecer. E depois dessa primeira experiência foi digamos, como um vício que não mais me largou. Nos anos seguintes fiz apenas algumas provas pontuais na montanha, acabando depois, mais tarde, por passar para os circuitos, e até que me estabeleci lá, digamos assim, a tempo inteiro, tendo abandonado a montanha. Pelo menos nos últimos anos não tenho feito nenhuma prova desta modalidade e tenho dedicado 100% à velocidade. Velocidade em montanha, curiosamente duas provas de velocidade, duas provas feitas em circuito, obviamente uma delas dentro de circuitos estruturados, a outra dentro de estradas nacionais ou internacionais, mas que são completamente fechadas e completamente preparadas para que se consiga ter também um traçado de velocidade pura e dura. Que diferenças, Daniel, entre competir numa prova de montanha e competir numa prova de circuito? Eu acho que são desafios diferentes, mas ao mesmo tempo são duas modalidades bastante interessantes. Na montanha, contrariamente àquilo que às vezes se ouve por parte de alguns pilotos de circuito, a montanha não é claramente um parente pobre da velocidade, muito pelo contrário. É uma modalidade onde tem que se andar, apesar de se andar poucos quilómetros, mas todos os quilómetros têm que ser feitos num limite. Para já, porque a margem de erro é muito curta, o próprio traçado também é muito curto, ou seja, se cometermos um erro é muito difícil recuperar desse erro, e acima de tudo não há escapatórias. E temos uma coisa que eu gosto bastante, que é o público muito perto de nós. Para mim, contrariamente ao que acontece num circuito permanente, onde muitas vezes existe um distanciamento demasiado grande. No caso da velocidade, aquilo que eu mais gosto, ou que me atrai mais, é a luta direta, a luta roda com roda, o andarmos em pista com muitas vezes com andamentos muito semelhantes, como em 2021 felizmente aconteceu, em que de facto são corridas, neste caso 45 minutos, de verdadeira guerra, vamos chamar assim, muitas vezes sem tréguas, mas dentro dos limites, felizmente. E depois acaba por ser um intermédio, que é os circuitos citadinos, que são daquilo que eu pude experienciar até hoje, o que mais gostei de fazer, claramente, Vila Real, porque acaba por ser um misto, ou seja, temos a luta roda com roda, temos a velocidade, mas não temos margem de erro. O Daniel Teixeira foi o rosto visível em 2021 da aposta que a JT59 Racing Team Bom Piso fez numa nova competição, a Supercars Endurance Series, que em boa hora foi promovida por duas das figuras que mais se salientam naquilo que é a organização de competições em Portugal e também no estrangeiro, Paulo Ferreira e Diogo Ferrão. Uma saudação para os dois, que em boa hora se lembraram de juntar os GT4 e os TCRs e fazer o famoso balanço de uma forma muito bem conseguida, que permitiu que tivéssemos corridas aguerridas, extremamente competitivas e onde praticamente era muito difícil saber quem ia vencer. Concorda com esta reflexão sobre aquilo que foi a Supercars Endurance Series em 2021, Daniel? Sim, inteiramente. Desde logo, tanto o Diogo como o Paulo Ferreira demonstraram mais uma vez a extrema competência que têm, e isso tem sido a panagem ao longo das várias competições que têm organizado nos últimos anos, e mais uma vez conseguiram fazê-lo, montando uma competição tremendamente disputada. Se nós formos olhar para os resultados em termos absolutos, e quando estamos a falar de uma competição com vários tipos de carros tão dispares, como os GT4s, como os TCR, como os GTCs, portanto, que acabam por ser carros oriundos de troféus, no caso dos Sports, por exemplo, e tivemos várias corridas disputadas, corridas de 45 minutos, como eu já referi,
em que foram discutidas até à última volta. O caso do Estoril foi decidido na última volta, por exemplo, e tivemos mais exemplos, o que demonstra a competitividade que o campeonato teve. E por isso também temos vários pilotos que poderiam ser campeões, neste caso, quer em termos absolutos, quer em cada uma das duas categorias mais presentes, até praticamente ao último quilómetro. Sim, é verdade. Em termos absolutos, o campeonato de equipas, porque era esse que estava em discussão, não é? Foi discutido na última corrida, e depois o campeonato de TCR e o de GT4 também foi disputado até à última corrida em Jerez, portanto foi mesmo até ao final que acabou por ser decidido, o que demonstra a competitividade que houve ao longo de todo o ano, com vários vencedores diferentes e com corridas muito disputadas. Daniel, quando estamos a falar de um fim de semana em que existem duas corridas e as duas de 45 minutos, juntamente com as sessões de treinos, quer as de treinos livres, quer as sessões de treinos cronometrados, isto exige uma enorme capacidade de estabelecer um compromisso entre andar no limite e saber que temos que dosear esse mesmo limite para não correr o risco de repente estarmos fora da luta num fim de semana que é muito longo. Sim, é verdade. Obviamente temos duas corridas no fim de semana e se tivermos um problema que nos obriga a ficar fora de uma delas ou de ambas, é logo muito prejudicial em termos de contas de campeonato. E para além disso, no meu caso, portanto, lutando nos TCR, são carros muito penalizadores para os pneus em termos de desgaste, o que nos obrigava a ter sempre um compromisso entre tentar andar rápido, mas ao mesmo tempo tentar conservar esses pneus, de forma a que eles aguentassem os 45 minutos de corrida, em que nem sempre foi fácil, comparativamente, por exemplo, aos GT4, que são carros que conseguem conservar muito mais facilmente esses mesmos pneus. Pontos altos da época, Daniel. Foram várias as vitórias, foram imensas as lutas, foram também bastantes as vezes em que Daniel foi o piloto mais rápido em pista, fosse nos treinos, fosse mesmo em prova, mas se tivesse agora aqui que escolher aqueles pontos mais positivos da época, quais aqueles que escolheria? Obviamente, quando falamos em competição, eu tenho sempre que salientar aqueles que foram os melhores resultados, ou seja, as vitórias, porque é isso que nos leva à pista, é isso que nos leva a competir neste desporto que tanto gostamos. E como tal tem que ser o fim de semana do Estoril, onde nós fomos claramente os mais rápidos, portanto fomos, e eu falo em fomos, apesar de competir sozinho, porque é um trabalho de toda a equipa, claro. E eu só consigo alcançar qualquer resultado, seja ele qual for, devido a um grande trabalho que houve desta nova estrutura, a JT59, que esteve a um nível altíssimo, num campeonato, como eu já disse, com um nível de pilotos e de máquinas muito elevado, e claramente esse fim de semana do Estoril nós fizemos uma pole position à geral, entre todos os carros presentes, fizemos um segundo lugar na segunda qualificação, muito perto da pole position, que foi de facto o que nos voltou para ser um fim de semana quase perfeito, e depois nas duas corridas, volta mais rápida em ambas, à geral também, vitória à geral na primeira corrida e segundo lugar à geral e vitória entre os TCR na segunda corrida, na última volta, por um problema mecânico, digamos assim, que nos retirou essa vitória, senão seria facilmente duas vitórias, portanto foi o ponto alto. E o momento que considera o menos conseguido ou o menos feliz? Por analogia, tem que ser aquele que nos retirou, em termos de resultados, se calhar aqueles pontos que nos fizeram falta para vencermos o campeonato. Desde logo o Jarama, logo na abertura do campeonato, onde nós nunca tínhamos estado. No entanto, conseguimos ser bastante competitivos, estivemos sempre entre os três mais rápidos, aliás, como ao longo de todo o campeonato, estivemos sempre entre os três mais rápidos à geral, portanto, entre todos os carros presentes, mas depois na segunda corrida, quando liderava entre TCR, com uma vantagem bastante considerável, mais uma vez um problema técnico, acabou por me fazer parar cerca de uma volta do fim, retirando essa vitória. E depois no Algarve, a primeira corrida do Algarve, também por um toque, situação normal de corrida, que acabou por me pôr fora da primeira corrida quando estava a lutar pela vitória também. Muitas das vezes as pessoas consideram que as provas de circuito se transformam nas chamadas corridas de carrinhos de choque. Aquilo que lhe pergunto, esta foi uma competição durinha, bem acesa, mas foi uma competição onde, quando agora se faz uma reflexão já a alguma distância,
que decorreu, digamos assim, basicamente, praticamente sempre sob o signo do fair play, corridas de barba rija, duras, mas em que os pilotos se respeitaram? Sim, eu, no meu entendimento, sim. Obviamente existiram toques, mas são inevitáveis quando se anda no limite, Corrida, não é? quando se quer ganhar, como todos nós queremos, são inevitáveis. No entanto, no meu entendimento, foram sempre corridas pautadas pelo fair play e pela luta extrema, mas justa, dentro do que eu considero que são os limites do bom senso, muitas vezes, sem aqueles toques que às vezes acontecem com alguma intenção não muito boa. Os toques que aconteceram, eu acho que foram toques de corrida normais. Daniel Teixeira, como é que é correr numa estrutura liderada pelo seu pai, pelo Joaquim Teixeira, que para além de pai, de ser um team manager exigente, também é já um piloto consagrado? É bom, obviamente o meu pai tem uma carreira já de mais de 20 anos e como tal é alguém com uma sabedoria imensa sobre este tipo de competições. Ele também já passou pela velocidade e na montanha tem um palmarés muito consolidado também, e como tal para mim é bom ter sempre essa experiência. Obviamente depois existe sempre o outro lado, que é o meu. Tenho que ter sempre algum cuidado para não estragar o carro, porque é partilhado com ele na montanha. Isso é um handicap, mas faz parte. Os dois, o facto de, aliás, o pai ao longo do ano, e nós também viemos aqui a Mursa para falar com o Joaquim Teixeira, que será num dos próximos episódios do Motosport hoje, limitou-vos aos dois. Lembro-me que muitas das vezes o pai, nas suas declarações à imprensa, falava do cuidado que tinha numa prova, porque o Daniel tinha que competir na semana seguinte. O Daniel também falava desse cuidado de entregar o carro minimamente bem na oficina da JC 59, porque havia a prova do pai 15 dias, uma semana a seguir. Isso limitou-vos de alguma maneira aos dois? Eu acho que limita sempre, porque há sempre por muito nós, quando entramos para a pista, tentamos sempre dar o máximo, mas temos a consciência que 8 dias depois, 15 dias depois, existe outra corrida para ser feita, e obviamente eu não quero estragar o campeonato dele e vice-versa. Daniel, estamos em janeiro de 2022, o tempo passa a correr e temos as épocas aí praticamente já a bater à porta. O que é que vai fazer o Daniel Teixeira, o piloto Daniel Teixeira e a JC 59 consigo em 2022? Infelizmente não lhe sei dizer ainda com muita certeza. Na minha ótica o passo natural seria a continuidade no campeonato organizado pelo Diogo e pelo Paulo, nos Supercars ou no novo campeonato de Portugal de velocidade, portanto que vai ser muito semelhante aos Supercars e na minha opinião bem, porque demonstramos o ano passado que esta é a fórmula de sucesso e de futuro. Esse seria o passo natural, até pelo carro que dispomos, é onde ele se enquadra em termos de velocidade, mas infelizmente falta o mais importante, que são o orçamento, os apoios, que neste momento não me permitem garantir ou sequer saber se vou competir sequer, quanto mais escolher o campeonato. Eu não resisto a esta pergunta, um bocadinho fora da competição, mas fazendo parte dela e agradecendo-lhe desde já pelo serviço que presta à nação. O Daniel é militar, neste caso da Força Aérea. Como piloto da Força Aérea, como piloto de competição, as duas facetas de piloto complementam-se e ajudam-se uma à outra? Tem algumas semelhanças. Obviamente o risco, a velocidade, tudo isso está associado a quer a uma vertente, quer a outra, mas depois a abordagem é completamente dispar. Isto porque nós, em termos de aviação, basicamente tentamos sempre pautar-nos pela segurança e por ser sempre metódicos e nunca passar o limite. Nas corridas é exatamente o contrário. Nós temos que procurar esse limite e procurar muitas vezes ultrapassá-lo para ser mais rápido que os adversários, que também eles procuram esse limite e tentar ser sempre mais rápido, sempre melhor. Às vezes as coisas correm mal, portanto esse fator de segurança não está tão presente, portanto a abordagem é diferente. Daniel, quero-lhe agradecer por nos ter recebido aqui em Mursa, na sua terra natal, e por ter sido o nosso convidado em mais um programa Motosport hoje da V-Motores. Daniel Teixeira, um valor que já é mais do que um jovem lobo, é um valor consagrado da velocidade nacional e ibérica, que em 2021 praticamente esteve até ao fim na luta pelos títulos absoluto e dos TCRs, no que concerne a esse campeonato que foi uma novidade e uma novidade também muito bem sucedida, a Supercars Endurance Series, que esteve na gênese daquilo que em 2022 se espera venha a ser um rejuvenescido campeonato nacional de velocidade, que terá provas em Portugal, mas também em Espanha. O Daniel Teixeira, que nós também, agora pessoalmente, esperamos um dia destes ver voltar a fazer uma perninha na montanha, onde normalmente também faz exibições colossais, e claro, vê-lo em 2022 neste novo campeonato nacional,
que é o seu lugar por mérito próprio, pelo grande talento que tem como piloto. Com a edição de imagem de Armando Leitão, Joaquim Amandio Santos nas curvas e retas da Porca de Mursa para a Motores. A todos um forte abraço e até ao próximo episódio.